E aí, nação apaixonada por futebol arte, sejam bem-vindos ao Futebol de Bolso, onde a emoção do Brasileirão ganha vida, imaginem só. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na primeira rodada, que já chegou causando verdadeiro terremoto no mundo futebolístico, teve demissão de técnico, jogos eletrizantes, empates amargos e muita polémica com a arbitragem. E para abrilhantar ainda mais esta resenha, tenho a magnífica Dea Costa aqui connosco. Por Vitor, até o final do ano, se ela não se cansar de gente. Portanto, roda a intro. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Balotelli! Aguero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Não cansarei. Não canso do Corinthians, gente. Não desiste de ninguém. E claro que não estamos só. Gabriel Rodrigo marca a sua presença aqui. Que eu tenho que ter alguém para discordar, para ter uma rivalidade aqui entre o Galo e a Raposa. A rivalidade faz bem, né, Brás? Seja muito É bem-vinda, saudável. Deia, ao Futebol de Bolso. Ela já assinou um contrato vitalício, né, Brás? Já falou aí que não vai desistir. Então, Exato. temos a presença da Deia nesse longo campeonato brasileiro até dezembro. Até dezembro, lá no final, a gente vai fazer um episódio maravilhoso, galera. Aguardem. Com algum de nós campeão? Espero que sim. Espero que sim. Eu. Corinthians campeão. Brasileiro O Brás. 2025. Podem brindar. Então vamos fechar um acordo. O Corinthians campeão brasileiro 2025, o Brás campeão mineiro 2025 e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Foi nem para ganhar a Sul-Americana? E a Sul-Americana? A Sul-Americana ficou com o Vasco. Ó, já é a segunda patada consecutiva que tu dás nos vascaínos. Verdade. Brincadeira. Calma. Olha, e antes de... Porque hoje o programa promete, minha gente, promete. Como eu já disse na intro, temos aqui técnicos despedidos. Mano Menezes, após uma rodada, já foi à sua vida. Temos polémicas sobre arbitragens. E além da gente darmos aqui uma aprofundada nos nossos times e em alguns jogos mais interessantes da primeira rodada. É importante destacar também, Brás, que é estreia de quadro novo aqui no Futebol de Bolso, né? Então, hoje esse é o primeiro programa desse novo projeto. Nós estaremos aí semanalmente comentando as rodadas do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa boa pela frente. Exatamente. Agora em formato semanal a cada rodada. Vamos ver como é que isto corre. Se eu não dou em doido com tanta noitada, pode correr. Pode acontecer isso, portanto, vamos estar atentos. Se eu falar alguma bobagem, é da hora. Já é 00:30 quase, portanto, perdoem. Merece um like, né? 00:30 gravando conteúdo, merece like. 00:30, né? Exatamente. Tá ligado no fuso. Já que falaste em likes, por favor, deem likezinho, subscrevam e compartilhem com os peladeiros lá de domingo, que eu sei que vocês jogam bola ao domingo, comem um churrasquinho, compartilhem com os boleiros lá da resenha, para a gente falar mais disparados para outras pessoas. Fechou? Fechou. Galera, Mano Menezes, já estavam à espera disto, não é? Eu estava. O Mano Menezes, eu preciso compartilhar aqui, né? Como corintiana que sou, conheço bem Mano Menezes. Não de uma, mais de uma passagem pelo Corinthians. Mano Menezes é aquele técnico que você contrata para te salvar de um rebaixamento e você precisa demiti-lo logo em seguida. Ele não vai te entregar nada além disso. Errado foi quem não demitiu ano passado, né? Deixou para demitir agora que o campeonato acabou de começar
e não tem mais ninguém na pista. Ou não tinha, né? Agora que agora tem. Assim, na verdade, a demissão do Mano Menezes, ela escancara um problema enraizado no futebol brasileiro, né? É um problema... É muito maior do que apenas uma simples troca de técnico. Ele escancara, na verdade, que os dirigentes do futebol brasileiro não têm convicção no que acreditam. Porque você contrata um técnico para te salvar do rebaixamento, ele cumpre esse objetivo, aí você vai para o Campeonato Carioca, que é o primeiro campeonato do ano, ele vai para a final desse campeonato, perde apenas um dos jogos da final, contra o seu maior rival, que tem em tese o melhor elenco do país, perde por 2-1, então compete nessa final, e aí depois ele perde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e é demitido. Para quem olha de fora, não enxerga sentido. Pra gente que enxerga de dentro, também não enxerga sentido. Porque realmente não faz. Ele cumpriu os objetivos, salvou o time do rebaixamento, chegou na final pode cair para qualquer um dos lados, e aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro é demitido. Obviamente que não é apenas pelos resultados, né? É pelo desempenho. Mas demonstra que é uma direção sem convicção no que acredita. Mano Menezes praticava o tipo de futebol que a direção acreditava que era necessária para o Fluminense? A forma como ele jogava atendia os anseios do Fluminense? Eu acredito que não, e é por isso que foi demitido. Se não fazia sentido para o Fluminense, por que manteve até então? Então, é algo que escancara essa falta de planejamento e falta de convicção no futebol brasileiro. E até um comodismo, né? É um comodismo no futebol brasileiro de que tudo é a culpa do técnico. Então, qualquer probleminha dentro do vestiário, diretoria, entre jogadores, cai no colo do técnico. E o Fluminense já começou o ano, né, fazendo... todo início de campeonato brasileiro a gente brinca, né? Quando vai acontecer a primeira demissão de técnico esse ano? E esse ano foi bem rápido. Aprofundando um pouco nisso, a gente tem o Cruzeiro, por exemplo. Que o Diniz chegou na reta final do Brasileiro ano passado praticamente demitido. Ele foi para a coletiva e falou alto, falou forte, a diretoria voltou atrás. E aí o que fizeram? Algumas rodadas depois do Campeonato Mineiro demitiram ele. Então é algo que evidencia um problema muito mais profundo na direção do futebol brasileiro, algo que precisa ser mudado, porque senão teremos isso ano após ano. Então é caso para dizer que não sabem o que contratam e também não sabem porque é que estão a despedir. Exatamente. Basicamente é isto. Exatamente. Basicamente é isto. Gente, basicamente pensa. Isso. Eu não sei por que não pensam isso, tá? Não sei, sinceramente, porque pra gente é muito claro. Fernando Diniz tinha um futebol, um estilo de jogo X. Mano Menezes é um estilo de jogo completamente distinto. E no meio do ano, qual o sentido disso? Houve uma mudança... Não tem sentido. Não tem sentido. Enfim, essa demissão do Mano Menezes é bizarra do início ao fim. Porque deveria ter sido demitido no ano passado. Pelo contrário, teve seu contrato renovado. O bolso do Mano Menezes fica feliz por isso, inclusive. E agora essa demissão, que aí vai ter que começar... Jogou o início do ano no lixo, né? Vai começar o projeto do zero novamente. Vamos falar de um técnico. Esse sim parece que está a entender aquilo que é o manto do Corinthians. Neia, sofreste muito ontem? Ou também estavas de ressaca? Estava de ressaca. Como boa corintiana que sou, a gente sabe aproveitar a vitória. Eram anos, né? Sem ganhar um título. Paulista é título, sim. Principalmente por aqui. Esse lance de paulistinha não existe pro corintiano. Futebol de botão é título pra gente. É importante deixar isso muito bem registrado aqui. A gente sabia que seria um jogo difícil. Até porque o Bahia, a gente viu a última temporada como é que foi, né? E começou o ano muito bem, treinado pelo Rogério, que faz um bom trabalho lá no Bahia, assim como fez em Fortaleza. A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente sabia que iríamos com o nosso time reserva. Foi com reserva do gol ao ataque, antes do ataque, porque Yuri Alberto joga todos os jogos. Sem ombro, sem tornozelo, e Yuri Alberto estará em campo sempre. Mas a gente foi com o time praticamente todo reserva e conseguiu arrancar um empate lá
mesmo com o gol anulado, muito bem anulado, afinal o Thales Magno estava sim impedido. Um golaço do nosso garotinho de desespero, Romero, que não é tão mais garoto assim, né? Mas foi um resultado que eu julgo como muito bom. Afinal, arrancamos um ponto fora de casa, na primeira rodada do Brasileiro, com um time inteiro de ressaca que mal dormiu. Passou... Não, a gente não treinou, né, antes desse jogo, porque a gente ganhou um título de quinta para sexta. Sexta-feira ninguém dormiu, inclusive eu. Sexta, o dia inteiro, todo mundo dando entrevista, todo mundo vivendo. Sábado já viajou ali, domingo jogou. Não treinou. Jogou bem, Thales entrou bem, Romero compôs o time como sempre. Yuri fez o que deu, não deu muito, mas fez o que deu. Donelli entrou muito bem. A gente precisa registrar aqui que o Donelli, apesar de eu não achar ele um grande goleiro, principalmente para o Corinthians, né, que vem de uma escola de goleiros grandiosos, Donelli, ele segura muito bem quando a gente precisa dele. Então, vale o registro. A gente pega muito no pé do menino, mas se não fosse ele ali, talvez a gente tivesse perdido o jogo de muito mais. Agora, a nossa zaga... tivesse perdido o jogo, né, no caso. Agora, a nossa zaga não dá, né, gente? A zaga titular já não dá, imagina a reserva. André Ramalho, pelo amor de Deus. Às vezes eu entendo o Memphis. As cadeiras, elas precisam voar no vestiário. As cadeiras precisam voar. Tá voando pouco. O sistema defensivo do Corinthians vai ser um ponto que falaremos muito ao longo do ano por aqui, porque ficarei muito irritado. Já prevejo isso. Mas no meio pra frente, principalmente com o time titular, a gente voa, né? O nosso 10 é o 10 Holanda, né, galera? Não, sem querer fazer inveja. Eu tenho uma sugestão. Em vez de compor a defesa, retirem defesa e metem mais atacantes. É só ataque. O que é que me dizes? Então, né? É que aí a gente vai ter quem, né? Yuri... Aí, a gente vai... Eu vou deixar registrado aqui nessa nossa conversa, que ontem estávamos conversando, né? No WhatsApp, durante o jogo, nós três, e eu tinha acabado de conectar o Hector. Eu ainda brinquei, né? Vai tirar... A gente agora tá com uma mais, precisa colocar um atacante. Aí eu fui olhar, né? Olhei, falei, putz, tem o Hector, deixa quieto. Ramon foi lá e bancou, colocou. E no Paulista a gente saiu no primeiro jogo com um gol horrível do Pedro Raul. E no Brasileiro a gente conseguiu arrancar um empate com um gol não tão horrível, mas duvidoso, do Hector. Isso é Corinthians. Se tu falas, quem somos nós para discordar? Mas eu acho que o Hector vai te dar algumas alegrias. Ele está há pouco tempo no Brasil. Assim espero. Ele está há pouco tempo. O Ramon, ele trouxe jogadores que ele confia, que ele conhece. Ele trouxe o Andileri, que chegou muito bem. Muito bom jogador. Quando ele chega... Muito bom, né? Quando ele chega e me falam que ele veio de graça, eu fico preocupada, porque tem jogador que até de graça sai caro, né? Mas falaram, não, o Ramon confia, o Ramon chamou e ele chegou e a gente falou, vamos esperar. E que jogador bom, né? Sem comparação, eu particularmente não gostava do Matheus Bidu aqui no Cruzeiro. Na verdade, não é que eu não gostava. Eu achava ele super estimado. Achava que o futebol dele não correspondia à fama que ele tinha de bom jogador. E pra mim, ele não era jogador suficiente para ser titular da lateral esquerda do Corinthians. Mas, aproveitando o que a Deia falou do Corinthians, eu quero falar do meu cabuloso. Pode ir. Meu cabuloso venceu por 2-1. Teve gol do Gabigol. Teve gol do homem. Pra quem não tá vendo, ele acabou de imitar o Gabigol. Não tem jeito disso. Tá? Isso daí. Faça o Muque. A gente vai printar pra usar isso na thumb. Faça o Muque. Tá agora. O Cruzeiro venceu o jogo, precisava vencer. O time estava ansioso para dar uma resposta pela torcida, mas eu não gostei muito do que eu vi. Achei o Mirassol muito dominante nesse jogo. Inclusive, se a gente analisar as estatísticas, o Mirassol teve mais
posse de bola, teve mais finalizações, teve mais chutes ao gol, teve mais escanteios. Obviamente que não ficando preso somente às estatísticas, mas as estatísticas evidenciam que o Mirassol esteve muito bem no jogo. E talvez saiu com um placar até injusto. Talvez um empate seria um placar mais justo para esse Mirassol. Mas o Mirassol muito provavelmente vai sofrer gol em todos os jogos do campeonato, porque sua defesa é muito frágil. E o goleiro Muralha, que de Muralha não tem muita coisa. Perdoe-me quem gosta muito do Muralha. Olha o trocadilho. Até para trocadilhos. Olha, mas o Cruzeiro não foi tão bem assim na estreia, mas venceu, que era o que precisava. Próximo confronto contra o Internacional. Não estou esperando boas coisas, porque para os amantes do videogame, o Internacional há muito tempo está com a setinha apontada para cima, então vai ser um confronto muito difícil. Mas foi bom, venceu o primeiro jogo. Gabigol parece que vai voltar a ser o Gabigol de sempre. Talvez não de sempre, mas o Gabigol que entrega os gols, porque tem se mostrado melhor fisicamente, tem se mostrado mais adaptado a esse time. O William já começou o ano com 2 assistências, então temos alguns destaques positivos e destaque negativo para o Wallace, que realmente tem um início desastroso no Cruzeiro. Inexplicável a atuação do Wallace. Ele parece muito nervoso, parece que querendo dar uma resposta, mas nada dá certo. Ontem ele perdeu pelo menos a bola, ontem ele perdeu a posse em pelo menos 2 jogadas que o Mirassol teve muito perigo. Então o Wallace realmente é uma contratação que não se justificou até agora e muito provavelmente não vai se justificar. Tanto é que foi substituído logo no final do primeiro tempo. Então é isso. Foi um importante vencer, mas precisa melhorar seu nível de atuação. Não gostei muito assim do que vi. Mas eu gostei muito do Grêmio. O jogo do Grêmio me agradou bastante. Fiquei feliz. Não vou mentir, fiquei feliz. Eu não. Foi, né? Eu também. Você ficou feliz, Daí? Muito feliz. Eu fiquei feliz. Eu tenho uma amiga que ela casou de manhã no religioso. Gremista fanático. Foi por isso. E foi pro jogo logo em seguida. Então eu tava torcendo. Isso. Não tinha como. Eu vou torcer contra o Grêmio no dia do casamento religioso. É o time do amor. Não tem jeito. É o time do amor. Ela casou com o Aí é loucura. Não tem jeito. Gente, aí é loucura. Aí é loucura. Eu tenho que ouvir isto à 1h da manhã. Eu tô muito feliz com o jogo do Grêmio. Eu tenho que ouvir isto à 1h da manhã. Vocês estão... Não. Bate, tem que ouvir. Mas sim. Foi um... Bem, eu acho que foi melhor para os gremistas, para os atleticanos este jogo, mas, ao contrário da tua análise, cabuloso, até gostei daquilo que vi do Atlético. Faltou foi 2 coisas. Finalização. Parece que o Paulinho... desculpem. O Rony falhou muito. O Rony falhou muito e o Tiago Volpi fez o jogo e nosso craque Lianco, hein? Teve algumas falhas ali, né? Eu fiquei triste com a atuação dele. A culpa não foi do Lianco em si. O jogo não estava propício. De tanto falhar, que o Galo entrou, tanto na primeira parte como na segunda, teve uma avalanchezinha ofensiva muito grande. Depois o Grêmio, principalmente na primeira parte, soube dominar e ler bem o jogo e condicionar o Atlético. E foi 2 vezes à baliza. 2, exagero, mas foi 3, 4 vezes à baliza. Foi eficiente e marcou. Eu brinco aqui, ideia, porque eu não gosto muito do Lianco, eu acho ele muito superestimado. E ele falha no primeiro gol, salvo engano. Acho que é o primeiro gol do Grêmio, que ele erra um passe na saída de bola. E o Grêmio, na mesma jogada, faz o gol. Mas é só para implicar com o Brás mesmo. Claro que é. É porque ele está muito bem esta época. Tendo em conta o Mineiro. Mas enfim, agora que a coisa é mais séria, já vimos aqui algumas fragilidades. Mas... agora a gente está falando de campeonato grande, hein? Agora a gente está falando de brasileiro. Mas eu não desgostei de todo. Há ali muita coisa a melhorar na equipa do Atlético. Principalmente quando a equipa não tem bola. Há muito passe falhado. Há muito entrosamento que não está a acontecer.
uma melhoria da época passada, principalmente a reta final, que aquilo era um disparate de passos errados. Já havia uma melhoria, mas é preciso algum discernimento na finalização, tanto para o Hulk como para o Rony. E na sua essência é isso, não há um destaque por aí além na equipa do Atlético. Se for a dar eu dou ao Rony pelo autor do gol. O Scarpa fez um cruzamento delicioso. Eu acho que o Scarpa tem que jogar mais no meio do que ele estar tanto tempo numa ala. Mas na atual formação, eu até acho que o Scarpa vai conseguir fazer mais essas aparições pelo meio, né? Porque ele tá no lado direito, indo para dentro e dando sim. Corredor para o... Isso. O Nathanael, que eu acho que vai ser uma das revelações deste Atlético Mineiro. Tem toda a condição física para isso. Finalmente eu vejo um lateral direito com condição para ser um lateral direito. Não gosto do Saraiva. O Mariano já estava muito... Já não tinha perna para tanto jogo como é o Campeonato Brasileiro e Libertadores e por aí além. Acho que o Nathanael é uma boa aquisição. E vamos ver, estou muito curioso para saber como é que o Galo vai defrontar para a segunda rodada, e agora que vai jogar amanhã, hoje. Vai vencer, viu? Tô cravando aqui, vitória. Sul-Americana, né? Mas também é Sul-Americana, né? Vai depender se vai querer ganhar ou não. Vencerá. Vencerá. Tem isso. Tem que ver se vai querer. Mas assim, quem pegou a pedrada da Sul-Americana foi o Corinthians, né? Vai enfrentar o Huracan. Sim. A gente, inclusive, já tem episódio fazendo uma análise da Sul-Americana. Os nossos ouvintes podem olhar aí no perfil. Lançamos o vídeo hoje, na segunda-feira, dia que estamos gravando aqui a análise da última rodada do Brasileirão. Nós elegemos o grupo do Corinthians como o grupo da morte dessa Sul-Americana, porque realmente é um grupo difícil. Agora, o Atlético é favoritíssimo e vai vencer amanhã, eu não tenho muitas dúvidas disso. A única coisa que me preocupa... Já não garanto no Brasileiro. Exatamente. A única coisa que me preocupa não, mas o único ponto de fraqueza talvez nesse Atlético, eu acho a volância. Eu acho que Gabriel Menino e Alan Franco defensivamente deixam um pouco a desejar. Não o Alan Franco, mas por conta do Gabriel Menino. Eu acho que para os times do técnico do Atlético falta um camisa 5 mordedor, que é muito característico dos times do Cuca. Falta um Pierre, talvez, nesse elenco. Sinto falta disso. E é algo que o Cuca fala que, pelo menos internamente, dizem que o Cuca exige um 5. Acho que é o que está faltando. Quem tem um 5 atualmente no Brasil? Difícil, né? É uma posição difícil mesmo. Ele quer, eu quero, todo mundo quer. Falam que o Alan vai retornar. Não é aquele 5, né? Eu não acho que ele é um 5, mas eu não acho. É o favorito. Eu já tive o Ralph, né, gente? Mas é porque aí nós temos... Pra eu achar um 5, um 5. É porque assim, tem o 5 e o 5, né? Nós temos vários 5, né? O Lucas Romero do Cruzeiro é um 5. O Wallace era pra ser um 5. Mas não é, só tem tamanho. Nós temos alguns... O Eric Pulgar do Flamengo, né? Pulgar, na verdade. Ele é um 5 ok. Temos alguns poucos, mas como a Deia bem disse, é uma posição escassa. Quem não quer um 5 atualmente? Eu gosto muito do Aníbal Moreno. Gosto muito do Aníbal Moreno do Palmeiras. Acho muito bom mesmo. Mas enfim, é um ponto que eu acho que o Atlético precisa tentar encontrar para equilibrar um pouco melhor esse time. Agora, isso provante. Eu acho que tá querendo demais, Praz. Aí eu acho que tá querendo demais. Venderam o Daverson e não temos ninguém no banco. Não. Tem um menino sem contratado. É um clube paulista, se não estou enganado, mas ele é um menino que entrou no jogo contra o Grêmio, mas precisa de outro nome. Não, para compor o elenco. Para compor o elenco, eu concordo contigo. Mas assim, o Atlético tem... Ontem no banco do Atlético tinha Júnior Santos. Não é dessa característica do Davis, obviamente. Compor elenco eu concordo contigo, mas fica difícil você trazer um outro 9 titular
para esse time do Atlético. Vamos esperar. Eu acho que o Atlético precisava de um 9. Mas pronto. Antes de a gente ir ao outro tema central, a questão da pressão exercida sobre os árbitros no Brasileirão, vamos dar aqui uma pincelada nos resultados que já foram feitos nesta primeira rodada. O Juventude ganhou 2-0 ao Vitória. Palmeiras... Sem surpresa, tá? Juventude faz um bom campo. Geralmente, desde o ano passado, nos jogos em casa é muito difícil de vencê-lo. O Vitória até começou bem a temporada, mas não tem muita surpresa nesse resultado não. O Juventude esse ano promete que vai continuar sendo esse time difícil de ser batido em casa. E a próxima rodada eles vão jogar com o Santos. Também vai ser um jogo bem difícil para a equipa santista. Santos sem Neymar ainda, é importante ressaltar. Gente, nós estamos começando esse quadro hoje. Nós vamos chegar na metade do ano e estaremos falando sem Neymar ainda. Nós vamos chegar em dezembro. Não, dizem que ele vai jogar contra o Fluminense. Vai. Aí ele vai no Rio, vai dar um rolezinho ali e falar, aí senti a perna novamente. Senti a coxa. A coxa aqui, ó. Deu assim. Esse Rio de Janeiro. São muitas lesões. Enfim. Fortaleza ganhou 2-0 ao Fluminense, que dita o despedimento do Mano Menezes. São Paulo empata com o Sport Recife, de Pepa, outro técnico português. Também está a ser contestado no Nordeste brasileiro. Vocês assistiram Chaves? Nossos ouvintes imagino que devam ter assistido, pelo menos aqui no Brasil é um programa muito, muito assistido. Tem um episódio que o Chaves está meio assim e a bola acerta a cabeça dele, né? É o que aconteceu no pênalti do Caleri ontem. Porque ele, não sei se vocês viram, a Deia deve ter visto, não sei se você viu, Brás. O São Paulo tem um pênalti, salvo engano, logo aos 3 minutos de jogo e o Caleri isola. Um pênalti bizonho, parecia um zagueirão batendo. E aí o São Paulo do Zubeldia, muito fraco. Minha aposta é que é o próximo técnico a cair. Acho que o Zubeldia não vai tão longe assim no Brasileiro. Daí um stand-by. Eu falei do Zubeldia, a Deia pensou que era pra ela e caiu. Voltou? Você tinha saído aqui, né, Deia? Eu caí, mas eu voltei. Começou a embaralhar aqui, gente. A gente falou do Zubeldia cair, você caiu. Acho que é um sinal. Não. Ainda bem que a gente não tava falando de Deu sorte. Era só o São Paulo. Era só o São Paulo. Mas sim, acabou o raciocínio. Tava falando, pra mim o Zubeldia é o próximo técnico a cair no Campeonato Brasileiro. Acho que não vai Concordo. O Dorival vai pra lá, O Dorival no mercado balança muito mais ainda. Como é que uma pessoa não grata na CBF... Quem vai conseguir o Dorival? O Santos ou o Palmeiras? E até Fluminense. Repete a ideia, por favor. Não, acho que o Palmeiras. Quem vai conseguir o Dorival? Pra mim o Santos ou São Paulo? Eu acho que o Caixinha não sai do Santos por agora, não. O Braz já não concorda com você, a cara dele diz as declarações do presidente do Santos foi muito forte. Se ele não ganha ao Vitória, já tem guia de marcha. Confesso que eu não vi as declarações do presidente do Santos. Então, como eu não vi, posso estar com a análise Sabe equivocada. Quem gosta do Dorival? Neymar pai. Neymar pai gosta do Dorival. Quem manda no Santos? Informação relevante. Aqui tem informação. Prosseguimos aqui nos restantes resultados. O Flamengo empatou 1-1 com o Internacional. Bom jogo, foi um jogo que eu vi e gostei imenso. São duas equipas que prometem fazer sensação aqui no Brasileirão. Top 4, tá? Muito provavelmente essas duas equipes aí vão brigar pelos 4 primeiros lugares. Libertadores direto. O Internacional desde o ano passado vem jogando muito bem. O Roger Machado, desde que assumiu, inclusive é um baita técnico em ascensão. Desde que assumiu o Internacional virou a chave, realmente fez uma recuperação surpreendente e continua, né? O Internacional tem um bom time, né? Borré,
Valência, que são bons atacantes, Alan Patrick, o Bernabé na lateral esquerda, que foi um baita reforço, muito, muito bom. Então tem um time muito bom, o Inter pode chegar muito longe nesse brasileiro, e o Flamengo nem se fala, né? Um dos melhores elencos do país, Felipe Luiz também em ascensão. Esses dois times têm tudo para chegar longe nesse Campeonato Brasileiro. Tem sim, senhor. Continuando no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama ganhou ao Santos. Foi uma grande reviravolta. Quem diria que o Carrilho ia fazer dar aqui uma volta de face aqui à antiga equipa. Foi um bom jogo, eu vi os minutos finais e o avançado deles gostei. Berrete é muito bom. Ele é muito bom. Não conhecia assim tanto dele e gostei. Pelo menos deste jogo. Não, ele é bom. Ele é isso que você viu nesse jogo. Extremamente decisivo. Ele está um pouco com a idade já mais avançada, tem 36 anos. Mas desde que chegou ao Vasco, caiu nas graças da torcida, porque ele realmente é aquele 9 argentino que decide jogos. O último jogo que a gente vai fazer aqui a pontezinha para o último tema é o Palmeiras-Botafogo, e dar aqui uma nota ainda do Bragantino, que está atualmente a perder com o Ceará. Está no intervalo, o Ceará está vencendo? Tá. 2-1? 2-1, rapaz. E o Ceará vai dar trabalho, tá? Você pode esperar. Uhum. Vai dar trabalho assim. Acho que não cai, não. Cadê a Deia? A Deia vai voltar, não? Caiu. A gente falamos mal do Neymar. Pum. O Neymar pai mandou cortar a internet dela. Deixa eu dar uma olhada nesse time aqui. A gente não pode falar mal do Neymar, que senão a internet cai em São Paulo. Foi só falar o nome do Neymar, gente. Enfim, estava aqui a falar que o jogo em andamento, o Bragantino está a perder com o Ceará. E o último jogo que a gente vai fazer a ponte, Botafogo com o Palmeiras, ficou 0-0, mas com muito suminho para a gente discutir agora, porque é constante a pressão exercida sobre a equipa de arbitragem. Principalmente pelo Sr. Abel Ferreira, que acumula jogo após jogo shows de fúria, de loucura, e parece que nada acontece. A cada expulsão repete-se o ciclo, parece que nada acontece. Exatamente. Eu, para mim, acho inconcebível, mas é uma escola portuguesa também. Eu acho que eles têm uma reunião anual de como ser mal educados. E aplicam isso. Porque Exato. é uma falta de profissionalismo, em primeiro lugar, ainda para mais quando vejo o Abel repetidamente a dizer que em casa, as filhas e a mulher criticam a postura dele, que sentem vergonha dele. No entanto, ele continua sempre a fazer. Afinal, como é que ficamos? É feio? Não é? Abel, por amor de Deus, comporta-te, homem. É fato que a arbitragem tem muitos erros, isso é um fato. Erra para ambos os times, e a questão é que o Abel, quando ele é beneficiado por esses erros, ele se omite. Recentemente ele foi beneficiado, inclusive, salvo engano foi no jogo, não me recordo agora o jogo, sei que o repórter perguntou, ele falou assim, isso é um contato, você tem que perguntar para a arbitragem. Ou seja, o repórter quis que ele se posicionasse num erro de arbitragem que ele estava sendo favorecido. Ele preferiu não se posicionar. Então, assim, os erros acontecem, mas as reações do Abel já não são mais proporcionais há muito tempo. Na verdade, são bem desproporcionais a esses erros que acontecem. Ficou muito evidente, por exemplo, na final contra o Corinthians, no equívoco do árbitro, que realmente o Félix deveria ter sido expulso quando ele faz o pênalti pelo segundo amarelo. Você discorda, Deia? A regra diz o contrário. Da dupla punição? Diz o contrário. Se fosse falta, exato. Se fosse falta, ele teria sido expulso.
Porque aí não teria a penalidade máxima ali, Sim. que seria o pênalti, né? Nossa penalidade máxima. Como foi pênalti, ele não levaria o amarelo. Logo, ele Mas não tem seria uma expulso. discussão na dupla punição, Só que... e eu entendo muito bem o que você está querendo dizer, mas a discussão é que seria uma dupla punição se fosse um vermelho direto. Então, quando tem o pênalti e a possibilidade de aplicar um vermelho direto, você não aplica a dupla punição. Mas como é um amarelo, em tese é uma advertência, né? Mas Então, existe essa discussão. a regra é clara, mas não existe tanto. essa discussão. Mas eu entendo que o árbitro aplicou exatamente esse critério que você está trazendo. Ele pegou o livrinho, colocou debaixo do braço e falou, Exato. não vou expulsar, estou dando um pênalti. Só que aí vai entrar no destempero do Abel. Completamente destemperado, atrapalhou o Veiga. Vou reclamar? Não vou. É exatamente isso. Quem sou eu para reclamar neste momento? Só que ele passou, ele travou o jogo por pelo menos uns 6, 7 minutos ali, de tanto que xingou, de tanto que reclamou. Foi pra cima da quarta árbitra que tava ali. Foi pra cima dela, que é uma mulher menor que ele, saiu gritando pra cima dela, foram separar, ele continuou, xingou o árbitro, que é conhecido por ser palmeirense. Não parou, aí de repente não quis sair. Aí ele senta, e aí ele fala, não, eu estou aqui sentado, por que ele está querendo me expulsar? Deu de maluco, atrapalhou o Veiga, que já nem queria bater, né, porque o Everton sai lá do gol pra falar pro Veiga que ele vai bater aquele pênalti. Atrapalhou o próprio jogador, atrapalhou o time que precisava de tempo pra correr atrás da bola, por culpa de uma expulsão que até eu tava querendo naquele momento, porque eu conheço o jogador que eu tenho, eu sei que o Félix Torres ia dar um jeito de acabar com aquele jogo, e uma expulsão que veio 2 minutos depois, porque, como eu disse, ele ia dar um jeito de acabar com aquele jogo. Que atuação ridícula, né? Então, 2 minutos depois... Pois é. Mas até o momento do pênalti ele tava muito bem. Tanto que eu ainda comento, eu tava no sofá, quase parando no hospital, eu ainda comento que ele tava muito bem. E aí ele faz o pênalti. Patético. Mas 2 minutos depois ele acaba expulso por um segundo amarelo besta, que o juiz ele realmente precisava dar um segundo amarelo, tanto que quando ele é expulso eu falo aí, ó, tá vendo? Foi expulso. Precisava do chilique do Abel? Precisava dele travar o jogo daquele jeito? Aí ele travou o jogo por conta de uma expulsão que veio logo a seguir. E enquanto o time dele estava mal treinado, porque o Estevam numa ponta, o Veiga na outra, um meio-campo inexistente do Palmeiras, uma falta de vontade de estar ali. O Abel que na beira do campo para cobrar o time não grita, mas para cobrar o árbitro é leão, né? Ele adora gritar com o árbitro, mas para gritar com o time dele, para cobrar o time dele, atualmente não existe aquele Abel que a gente já conheceu há muito tempo atrás, não existe mais. A troco do quê? Porque ele acha que ele vai ganhar o árbitro no grito? Porque só o Palmeiras pode ser beneficiado na cabeça dele? Porque é isso, né? Que é o que o Gabriel falou. Quando questionado, quando erra ao contrário, aí tem que falar com a arbitragem. Mas quando não, a derrota do Palmeiras está na conta da arbitragem. A derrota do Palmeiras no Paulista só não foi para conta da arbitragem porque o Félix Torres foi expulso 2 minutos depois. Perfeitamente. Porque senão a gente estaria falando até hoje da entrevista do Abel, porque a última coletiva dele, ele ia estar falando desse lance ainda. Aí, como ele não pôde falar disso, ele foi falar do quê? Da própria torcida dele. Quem odeia mais o Palmeiras? Eu ou o Abel? Há discussões. Agora, essa pressão que os árbitros sofrem, ela é evidente. O Rogério Ceni ontem, ao final do jogo, entrevista coletiva, ao final do jogo entre Bahia e Corinthians, ele deu uma entrevista bem legal, né? Bem sincera, inclusive. Sim. Falando que realmente tem sido insustentável o trabalho dos árbitros, porque eles sofrem muita pressão de todos os lados. Existe uma regra hoje em que só os capitães podem conversar com os árbitros, mas essa regra não tem sido aplicada com tanta eficácia assim, então realmente a arbitragem sofre muita pressão. Recentemente teve um áudio, né, do VAR que foi disponibilizado e estava tendo a conversa ali do árbitro de campo com o VAR,
e era coisa de maluco, gente. Não dava para escutar direito, porque no fone do árbitro de campo era uma gritaria, eram jogadores discutindo, era perguntando o que estava acontecendo, aquela pressão. Então foi muito bem o Rogério Ceni pontuar isso, porque realmente a arbitragem está sendo muito pressionada, e isso acaba influenciando para que mais erros aconteçam. Os árbitros precisam estar seguros do que estão fazendo e precisam estar seguros das suas decisões, porque eles possuem frações de segundos para decidir. Não é fácil realmente a função da arbitragem. E se atuam num contexto de pressão, tudo fica muito mais difícil. Então foi muito legal o Rogério Ceni ter comentado sobre isso ontem. E aí um ponto que a gente sempre bate aqui no Brasil, né? Precisa ocorrer a profissionalização desses árbitros. Não pode ser não sei se nossos amigos europeus conhecem como funciona aqui, e eu confesso que não sei como funciona também, não conheço muito bem como funciona a arbitragem europeia, mas aqui no Brasil, por exemplo, se eu sou um dentista, eu tenho aqui meu consultório, etc., eu faço um curso de arbitragem e eu posso apitar um jogo. Então eu posso ter uma profissão sem ser a minha profissão de árbitro. Eu posso fazer um extra com a arbitragem, digamos assim. E isso influencia e impacta diretamente na capacitação desses árbitros e no desempenho deles nesses jogos. Então a gente precisa urgentemente profissionalizar os árbitros para que eles possam ter maior disponibilidade, né, para investir nas carreiras deles, na preparação, para que eles possam ter um melhor nível de capacitação também. E aí, consequentemente, nós teremos arbitragens melhores, jogos melhores, mas isso é um processo que envolve todos. Os jogadores pararem de pressionar tanto a arbitragem como fazem, os técnicos pararem de pressionar a arbitragem, porque no final das contas, o que o Abel faz é colocar a luz na arbitragem para que ninguém olhe para ele e para que ninguém possa criticar o seu trabalho e ver o quanto ele tem errado nos últimos anos do Palmeiras. Exatamente. E o que acontece aqui no Brasil, que além de tudo, não existe, né? Bem, o Gabriel lembrou aqui, não existe a profissão árbitro por si só, a menos que sejam os grandes, que todo mundo já conhece aqui, já tá careca de saber. E a federação, de quebra, ainda faz de laboratório o campeonato feminino profissional aqui no Brasil para gerar novos árbitros aqui para esse país. A arbitragem do último jogo do Corinthians feminino, por exemplo, tenebrosa. E eles fazem o futebol feminino de laboratório. Mas esse laboratório também tá dando muito errado. Porque além de não funcionar para o masculino, atrapalha a evolução do futebol feminino com uma Copa vindo por aí, aqui no Brasil. Então, o buraco é muito mais embaixo. E como diz o Gabriel, o Abel coloca a luz no árbitro para esconder o trabalho dele, né? Trabalho medíocre dele nos últimos anos. Medíocre aqui no sentido mais literal da palavra, de mediano mesmo. Ganha um título ou outro aqui, mas o palmeirense sabe que o trabalho não está sendo mais tão bem feito. E a federação tenta fingir que faz um laboratório com essa arbitragem, quando na verdade não dá curso, não dá respaldo, não dá um convênio médico para esse árbitro. Como é que ele vai se sentir respaldado dentro de campo para brigar com o Abel Ferreira? Exatamente. Completamente intimidado, né? E aqui é importante a Deia ter tocado no futebol feminino. Recentemente a gente teve uma polêmica aqui no futebol feminino. As jogadoras do América Mineiro denunciaram um árbitro por ter assediado essas jogadoras. Então, assim, além de ser um laboratório, né, como a Deia falou, essas jogadoras ainda têm sofrido com assédio exercendo suas profissões. Algo absurdo, algo inaceitável que aconteceu recentemente. Sim. E que mostra, infelizmente, o descaso que a CBF ainda tem com o futebol feminino. Nós temos jogos, por exemplo, de futebol feminino às 3 horas da tarde. E todo mundo sabe que aqui no Brasil, 3 horas da tarde, futebol é impraticável. O sol é impossível. Então, é um produto que precisa ser fomentado e a própria CBF parece remar contra. Mas enfim, nós temos uma longa caminhada para melhorar a arbitragem e que passa por todos, pelos jogadores, pela comissão técnica e pela CBF também, para dar mais estrutura para esses profissionais. E é isso, malta. Fechamos aqui a primeira ronda deste Conexão Brasileirão. Para a semana temos mais. Aproveito para dizer
para deixarem aqui o likezinho, compartilhar o episódio. Estamos no YouTube, Spotify e todos os agregadores de podcasts que vocês possam imaginar. Sigam nas redes sociais e é isto. Maltinha. Até a próxima semana.